eu queria que você falasse sobre o financiamento de campanha e organização partidária no Brasil. Você chegou a ver antes da nova legislação e após a nova legislação? Como é que foi isso? Bom, acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, né, que não é muito que é uma diferenciação conceitual, mas é uma coisa importante para a gente entender, né? A gente tem, quando a gente fala em financiamento político, a gente fala de financiamento dos partidos e das eleições, né? Ou seja, a gente fala no financiamento da política num sentido amplo. Porque em anos não eleitorais circula dinheiro na política, na medida em que os partidos têm os seus orçamentos, prestam contas para o Tribunal Superior Eleitoral, enfim. E o financiamento eleitoral, né, são os recursos que circulam no momento das campanhas e pré-campanhas eleitorais, né? Então tem essa diferenciação que é importante, enfim, que foi importante para mim na minha dissertação de mestrado, porque na dissertação eu não estava preocupado com o financiamento eleitoral, ou seja, o dinheiro que circula no momento das eleições, mas com financiamento num sentido mais amplo, né? Financiamento dos partidos durante um período específico, que naquele momento eram os dados possíveis, né? E daí eu fui estudar o fundo partidário. O que acontece, né? O fundo partidário é um recurso que é repassado do governo federal, do orçamento do governo federal para os partidos políticos, a partir de uma série de critérios lá que estão na legislação, tanto na lei dos partidos políticos de 95, principalmente, né, quanto em outras legislações específicas. Esses recursos, eles são repassados do orçamento para os partidos, para a direção nacional dos partidos, e a direção nacional dos partidos que define como é que esse dinheiro vai ser distribuído, ou seja, se ele vai ficar na direção nacional ou se ele vai ser repassado para as direções estaduais, para candidatos específicos, para os diretórios municipais e aí por diante. Porque a Constituição brasileira, justamente para acabar com uma série de entulhos autoritários do regime militar, ela deu total liberdade para os partidos políticos, né? No artigo 17, os partidos eles têm a total autonomia para se organizar. Isso, por um lado, é positivo, né, porque é democrático, no sentido normativo, mas, por outro lado, quando a gente fala em recurso público, né, tem algumas coisas complicadas aí, né, porque se dá muita liberdade para usar um recurso que é bastante limitado, né, principalmente quando a gente vê restrições orçamentárias aí em várias áreas. Então, os partidos que definem, né, eles têm que gastar 20% do que eles recebem na fundação de pesquisa do partido e o restante 80% a direção nacional do partido decide se ela vai distribuir para outras unidades do partido ou para candidatos específicos ou se esse recurso vai ficar lá. Então, o nome da dissertação, o subtítulo da dissertação ali, que é Centralização e Nacionalização, é justamente ver isso, né? Em que medida os partidos são centralizados, ou seja, eles mantêm os recursos do fundo partidário na executiva nacional, na direção nacional, e quando distribuem, se essa distribuição é nacionalizada, ou seja, ela cobre todos os estados da Federação Brasileira. E daí a gente tem vários modelos diferentes aí de distribuição. A gente tem partidos que descentralizam muitos recursos, né, distribuem os recursos para quase 70% para os estados. Alguns que distribuem de maneira regionalizada, ou seja, alguns estados específicos recebem a maior parte, e outros mais nacionalizados, que vão distribuir de maneira mais uniformizada ao longo do território nacional. E isso tem a ver com uma série de fatores. Tem a ver com ideologia, tem a ver com a força dos partidos, tem a ver com a composição da direção nacional. Então, tem vários fatores aí que explicam como é que se dá tanto esse processo de centralização, descentralização e nacionalização, regionalização. Então, isso também, a partir desses dados, né, que estão disponíveis lá no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, é um ponto importante assim, de colocar, né, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem um setor de informatização, um setor de dados muito bom, assim. Poucos países têm
se a gente vai na países da Europa, não tem um sistema que existe aqui no TSE, que é uma disponibilização de dados das prestações de contas dos partidos anualmente, tanto no nível estadual, municipal, nacional. Você pode acompanhar, né, as prestações de contas daí no financiamento eleitoral dos candidatos, quase que de maneira simultânea, né? Você tem portais específicos para fazer isso, como Divulga Contas. Então, o que eu fiz? Eu peguei os dados lá das prestações de contas dos partidos anualmente, e eu primeiro vi, tá, o partido recebeu X. Quanto desse X foi distribuído para os estados? Isso dá uma medida da centralização, ou seja, em que medida o recurso fica em Brasília. E depois eu vi que parte desse X foi distribuída para todos os estados, né, ou para a maior parte deles, ou aqueles que concentraram os recursos só em 1 ou 2 estados. Então, nisso deu para ver alguns padrões interessantes. Assim. Primeiro, né, a maioria dos partidos brasileiros é centralizada. Né? Os recursos ficam, de fato, em Brasília. Isso demonstra, de algum modo, que as organizações nos estados e nos municípios elas são bastante esvaziadas, né, de sentido, na grande parte dos partidos. E do outro ponto quando o partido distribui para um estado específico, né, eu fui ver por quê, né? Por que esse estado? É porque ali tem um desempenho eleitoral bom, então o partido de alguma forma retribui o desempenho bom para aquele estado, ou se isso tem a ver com outros fatores, né? Isso tinha muito a ver com a composição da direção nacional. Ou seja, a gente tem uma lógica de retroalimentação, e daí entra, daí assim, conecta a literatura de financiamento e literatura de elites. A gente tem uma retroalimentação de elites. O sujeito, ele é da direção nacional do partido, ele é do estado X. O que acontece? O recurso vai para esse estado X. E isso acontece em muitos partidos. Né? Não vou generalizar aqui também. Não. É um discurso muito raso e muito fácil, né, falar que todos os partidos são iguais quando não são. E então foram esses padrões aí que foram observados na dissertação. Isso também gerou algumas outras publicações, né, que eu fiz ao longo também do doutorado. Mas basicamente esse padrão, assim, olha, centralização, descentralização, nacionalização e regionalização, digamos assim.